Olá, pessoal! Como vocês estão neste começo de 2022? Oi, gente! Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Podcast das Emoções. Hoje com uma convidada especial, que é a Natália Roupa. Natália versão com Covid. Ai, Nath! Me pegou, fui pega, mas estou bem, gente. Tá tudo bem. Que bom! Então não se assuste, essa ainda é a Natália, com a voz um pouco comprometida. Então a gente quer te contar que, embaladas pelo episódio anterior, como se ferrar emocionalmente em 2022, que foi assim, um episódio irônico, né, Nath? A gente se empolgou para fazer uma série irônica, porque pelo jeito ironia é uma tendência da nossa sociedade, todo mundo gostou muito desse episódio. Nossa, foi um pequeno sucesso, né, para os nossos humildes números, mas esse foi um sucesso. A gente ia fazer um episódio isolado, né? Um episódio solto, e depois a gente ia começar uma série nova. Mas a gente adiou um pouquinho essa nova série para poder fazer uma série embaladas por essa ironia, porque parece que a gente gosta de falar pela ironia. Hoje nós vamos falar sobre uma pergunta, tentar responder a uma pergunta que bombou no Google. Nós vamos te contar essa história daqui a pouco. Mas antes disso, queremos te contar que o nosso curso online será aberto em março. Nós vamos abrir as inscrições para todo mundo que tiver cadastrado na lista do Me Avisa no dia 16 de março. E se você quiser aprofundar essa conversa que a gente começa aqui, conhecer o que as mais recentes pesquisas estão dizendo sobre isso, sobre esse tema, olhar para a arte como uma forma de aprendizado, nós vamos adorar te receber nesse curso. A gente é muito suspeita para falar, porque então é um percurso emocional em que a gente começa conversando sobre felicidade e aí a gente passa para falar um pouco sobre a raiva, o medo, a tristeza. A gente experimenta práticas para cada uma das emoções. A gente condensa e compila pesquisas científicas, trechos de livros interessantes, trechos na arte. Então, assim, eu acho que o nosso curso é uma grande conversa, né, Nath? A gente sai amiga das pessoas, a gente tem essa... Isso é a melhor parte, né? Um curso para quem tem interesse em investigar em primeira pessoa e lidar melhor com as emoções. Aliás, no fim desse episódio, a gente vai contar um pouquinho de um e-mail bem bonito que a gente recebeu. Então, se você tiver interesse em ser avisada e ser avisado sobre o lançamento dessa turma, deixe o seu contato no Me Avisa lá no nosso site, o cursodasemoções.com.br/meavisa. A gente estava fazendo uma pesquisa no final do ano passado para fazer as retrospectivas emocionais, que, aliás, se você não viu ainda, tudo bem, já estamos em 2022, ninguém quer notícia antiga, mas deu um trabalhão e foi muito legal fazer. As retrospectivas emocionais estão lá no nosso site. E aí, pesquisando para fazer essa retrospectiva, a gente chegou a um tema, a pergunta mais pesquisada do Google, um dos termos mais buscados em 2021. Como ser uma pessoa fria? É esse um dos termos mais buscados em 2021. Antes mesmo de como ser entregador do Mercado Livre, que eu acho que é uma tendência essa, né? Acho que muita gente perdeu emprego e foi atrás de ser entregador do Mercado Livre. Mas as pessoas estão mais interessadas ainda em ser frias do que serem entregadores do Mercado Livre, ou como ser atriz, ou como ser modelo, que eu acho que nunca saiu do auge essas perguntas, né, esses termos. E aí a gente ficou muito surpresas com isso, não é? Porque por um motivo muito simples. Eu não acho que uma pessoa que esteja buscando ser mais fria esteja querendo sofrer. Eu acho que a pessoa que vai até o Google, onde a gente despeja todas as nossas aflições emocionais, né? Mais intensas e profundas, não é? Que ninguém vai ver. Você não teria vergonha se alguém tivesse acesso à sua pesquisa do Google? Eu morreria de vergonha, gente. Então a gente não esconde nada, né? Essas empresas, elas estão com a faca e o queijo na mão, porque elas sabem tudo que a gente pensa sem filtro. Para minha amiga eu vou falar, como que é que eu posso ser uma pessoa mais equilibrada emocionalmente? Mas no Google eu falo, como é que eu faço para ser fria? Eu quero ser fria, não quero sentir. Eu escrevo mesmo do meu âmago. E aí, assim, o que até assustou a gente é que a pessoa que busca ser fria, ela não tá querendo sofrer, ela tá querendo ser feliz, ela tá querendo se livrar de algum problema.
E às vezes ela pode se sentir que é uma pessoa que sente demais, ou que demonstra demais a emoção e transborda nos outros, ou que é levada pelo que sente. Então, às vezes nem queria fazer aquilo, mas de repente foi porque a raiva levou, porque o medo levou. Então, o que é interessante é que o termo, como ser uma pessoa fria, eu acho que o que a pessoa realmente deseja é ter mais saúde emocional nas suas relações. Mas é claro que, como a gente tem muitos poucos recursos para lidar, a gente sempre fala sobre isso, né? Na escola a gente não aprendeu isso foi tido como besteira por muito tempo. A pessoa acha que ser fria é ser forte, destemida, é ser resiliente, é ser paciente, é ter desenvoltura para lidar com as emoções. E aí a gente acha que é isso. Mas ser frio, na real, é um dos extremos das emoções, que é a supressão. E eu já caí muito nisso, assim. Eu sou uma pessoa que, por muito tempo, eu acreditei que ser fria era lidar com a emoção de algum jeito. Lidar bem com as emoções, né? Sim. Eu sempre invejei muito isso, sabe? Porque muitas vezes eu me vejo muito levada pelas emoções, mas eu me lembro de já ter pensado algo, talvez não com essa frase específica, mas nossa, como eu posso ser menos emotiva, né? Eu acho que a pessoa que ela busca no Google como ser uma pessoa fria, ela tá tentando perguntar assim: como eu paro de sofrer de emoção? Ai, não. É muito genuíno, não é? Eu acho muito genuíno isso. Como eu paro de sofrer de emoção? Mas, na verdade, talvez a gente esteja um pouco iludido, né? Que ser uma pessoa fria vai ser não se emocionar. A gente vai continuar se emocionando, só que essa emoção vai estar indo para algum lugar. Você comentou isso no último episódio, né? Se o nosso sistema emocional é um sistema hidráulico, não vai adiantar muito a gente conseguir ser uma pessoa fria. Vamos então investigar isso, já que a gente quer ser uma pessoa fria, né? Vamos começar a tentar fazer um passo a passo sobre isso? Vamos. Infalível para você ser uma pessoa fria. Mas como essa é uma série irônica, mas a gente não é de ferro, a gente não vai aguentar e a gente também vai falar aqui um pouquinho sobre o que pode dar errado no meio desse caminho. Primeiro quero dizer que foi muito fácil fazer esse podcast, esse roteiro aqui hoje, porque por muito tempo eu achei isso, sabe? Que era só fazer cara de paisagem. Então a gente pegou uma descrição da Wikipédia, né, do que é uma pessoa fria. Vai lá, Bela, lê. A Wikipédia diz assim, que frieza ou ser frio é um termo que designa pessoas que estão cientes de algo, mas estão ou fingem estar despreocupadas com o que está acontecendo. E a frieza se caracteriza pela falta de emoção. Achei ousado o Wikipédia falar isso, hein? Eu também achei, porque talvez não há uma falta de emoção, né? Talvez ela só esteja sendo ignorada, assim, né? É, claro, deixada para debaixo do tapete. A gente tem um podcast sobre isso, Socorro, Não Estou Sentindo Nada, aquela música do Arnaldo Antunes sobre supressão, que a gente entra bastante nesse ponto. Embalado por essa definição que a Isabela acabou de trazer, começamos com um primeiro ponto, que é, assim, batata, né, Bela? A melhor forma de você começar a ser uma pessoa fria é engula o choro, né? Isso a gente ouviu a vida inteira, especialmente os homens, porque a gente ainda vive o reflexo muito intenso de uma sociedade pautada por valores patriarcais. E qual que é o impacto disso nas nossas vidas, né? Porque a gente quase que cresceu com isso ressoando na nossa mente, não é, Bela? E engula o choro é uma expressão boa para esse primeiro passo, porque antes eu tinha pensado em risque as emoções da sua vida, né? Que também é um jeito, né? Vamos riscar. Eu sou uma pessoa fria, eu risco as emoções da minha vida. Aí a Nath veio com esse termo engula o choro e faz todo sentido, porque engolir o choro é uma coisa tão difícil, né, gente? É visceral, não é? Bela, aconteceu isso comigo esse final de semana. Eu tava assim, tava de TPM, talvez já tivesse de Covid, não sabia. E aí fui atravessada por um choro que não teve, que ele tinha que sair, mas eu tava tentando engolir de qualquer jeito, meu queixo tremia, assim, eu tava tentando engolir o choro de qualquer jeito, mas o choro saiu, não teve muito jeito, né? Então, ainda que a gente queira engolir o choro, é muito difícil, né? É muito difícil, é visceral, dói no corpo, assim. Mas vai lá, Bela, como é que a gente começa a engolir esse choro, né? O primeiro ponto é muito simples, é só você decidir agora que você não vai sentir raiva, que você não vai sentir medo, que você não vai sentir tristeza, especialmente em relação ao outro, porque a pessoa que quer ser fria, ela quer ser fria em relação ao outro, geralmente, né? É riscar as emoções da sua vida. Então, o outro fez alguma coisa que te magoou?
você engole Não seco. fala nada. Vai entrar nesse ponto pra quê? Você tem uma atitude cética diante do outro, né? Quando eu tô com o outro, não é hora de sentir raiva, não é hora de sentir tristeza. Tem uma palavra boa pra isso, que é mimimi. Ai, que droga. Considera que tudo é mimimi. É mimimi. Melhor ainda é você não colocar em palavras o que você está sentindo, porque quanto menos você souber, melhor. Se eu não sei, isso não é nem um ponto. Eu sofri, ponto. Eu nem entro nesse assunto. Vai dar certo, não? Acho que não muito, Bela, né? Porque esse choro vai sair. Ou eu fiquei pensando muito nisso, porque a gente já tinha escrito o roteiro desse podcast quando eu vivi esse episódio de choro no final de semana. E eu pensei assim, bom, talvez uma pessoa muito bem treinada, que não é o meu caso, teria conseguido engolir o choro. Eu gostaria de ter conseguido. Mas qual o impacto disso a longo prazo, né? Eu fico pensando, porque aquilo é um acontecimento no corpo também, né? Aquilo tá explodindo dentro da gente, né? Sei lá, qual o impacto da gente fazer isso ao longo de 10, 20, 30, 40, 50 anos? Não deve ser uma coisa muito boa, né? Tem um professor, Daniel Siegel, que ele fala uma expressão que eu encontrei esses dias na internet, que é name it to tame it, que é dê nome para que você consiga dominar, né? Ele coloca assim nessas palavras. E eu achei muito bom, porque se você não dá nome, você nem vê que isso é um ponto, né? Então é isso, você passa um tempão da sua vida achando que você é frio, assim, achando que você sabe lidar, porque você não se envolve, porque você não coloca a sua emoção ali no meio. E tem uma coisa muito legal, assim, da gente olhar aqui, que é assim, quando a gente tá fazendo essa brincadeira aqui, né, de engula o choro ou não engula o choro, né, não é que a gente tá achando que a gente em algum momento vai checar isso da nossa vida, assim, tá? Sabe? Então agora eu falo sobre as minhas emoções, agora eu não engulo o choro, agora eu falo sobre as coisas que me magoam. Não é exatamente isso, né, Bela? É um pouco assim, agora eu tô olhando pra isso, assim. Então, muitas vezes, se a gente é uma pessoa que tá acostumada a suprimir ao longo da vida inteira, a gente não vai mudar isso de uma hora pra outra. Mas é legal que a gente comece a perceber, né? Ainda que a gente engula o choro, que a gente fala, nossa, eu tô fazendo isso de novo, olha só. Tô fazendo isso de novo. Então, eu acho também que tem essa percepção sobre nós mesmos, ela pode nos ajudar a pouco, talvez, conseguir lidar com esse engula o choro, com esse ignorar as emoções, ou com essa supressão de um jeito um pouco diferente, não é que a gente vai sair de uma hora para outra. Eu estava assistindo ontem Sex and the City por indicação da Isabela. Nossa, aliás, para quem tá com Covid em casa, assim, meio deprimido, vai assistir Sex and the City, porque é um ótimo entretenimento, não vai trazer nada. Vai ver roupa bonita, ver restaurante em Nova York. Não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, mas é bom demais. Eu tava assistindo, tem uma fala da Tia com a Miranda que é muito boa, porque ela fala assim, não, agora eu sinto e eu falo tudo, eu sinto, eu boto tudo pra fora. Aí eu fiquei pensando, bom, mas também é um outro extremo isso, né? Não é disso que a gente tá falando. Talvez isso também não vai deixar a gente muito confortável depois. Mas você tem um bom exemplo, Bela, desse não lidar com o que a gente sente, né? A jornalista Glória Maria, ela estava contando pro Mano Brown que ela não vê filme triste. Nossa, eu fiquei tão chocada com isso. E a minha mãe também, né, Nath? Sabe que tem que falar pra minha mãe que o filme é que acaba bonito. Bem. E a Glória Maria é mais específica ainda. Ela falou assim, eu só vejo se você me falar que no final eles ficam. Se no final ela morre, se no final... Não quero saber. A vida já tem tristeza demais. E isso me chocou muito, porque pra gente a arte é um baita apoio, né? Apesar de doer muitas vezes, tem dias que eu não quero ver. Tem muitos dias que eu não quero ver. Muitos. Nossa, é isso. Ontem eu só queria assistir Sex and the City, ver roupa bonita, a Carrie dormindo de camisa de seda, entendeu? Porque não tô afim de fazer outra coisa, não. E essa ideia da Glória Maria, né, pra ser uma pessoa fria, é aplicar essa ideia da Glória Maria e da minha mãe de não ver filme triste pra vida. Ah, não. Tristeza, não quero, não vou lidar, isso aqui. E é uma escolha baseada em não ter recursos para lidar com essa tristeza, né? Agora, é engraçado, né? Eu acho tão triste isso. A gente, quando não quer ver, a gente tá dizendo para nós mesmos assim, nossa, isso me dói tanto que eu não quero nem entrar em contato com isso. Ao mesmo tempo, as consequências da gente ignorar as emoções e tentar engolir esse choro são muito tristes, né? Eu acho triste, porque a gente não entra em contato, né? A gente meio que categoriza as emoções naquilo que a gente quer e que a gente não quer sentir. Mas aí a gente perde muito
muitas oportunidades, né? A gente sempre falou isso aqui, a gente tem um episódio só sobre tristeza, que vai dizer o quanto a tristeza abre os nossos corações, né? Para o outro, para situações, para a tristeza da vida que está aí, para o sofrimento do mundo, assim, né? Então, quando a gente escolhe não entrar em contato, seja pela arte, ou seja porque não quer ouvir uma história difícil, né? Eu já fiz isso muito com meu pai. Meu pai ouve muitas histórias difíceis todos os dias, porque ele é médico e ele trata de pessoas que muitas vezes estão doentes. E não só trata de pessoas que estão doentes, mas ele atende, sei lá, 20 pessoas por dia no consultório. Então, com certeza ele escuta histórias muito tristes. E tinha uma fala aqui em casa quando a gente era pequeno, que é assim, não, hoje eu não quero escutar as histórias de papai, não. Você falou uma vez pra mim. Porque muitas vezes a gente não dá conta, né? Mas também a gente perde a oportunidade de entender como é que o mundo está funcionando para além das nossas bolhas, né? Mas é legal também ver exemplos de pessoas que ouvem todos os dias histórias muito tristes, que lidam todos os dias com coisas muito difíceis e que ainda assim tem alegria, né? Às vezes a gente acha, se eu ouvir muita história triste. Não, pode, por exemplo, olhar para o Ailton Krenak, né? Que é um cara que, a família Krenak dele perdeu o sustento, a vida, que é o rio, gente, assim, porque ele vê a tristeza muito de perto, não significa que ele não sente alegria, pelo contrário, né? Ele tem ainda mais textura na vida dele. É muito interessante ver isso, como a gente acha que ser frio é ignorar a tristeza, mas lidar com a alegria, mas não é. As emoções, elas colorem as nossas vidas, elas estão o tempo inteiro. Não dá para hierarquizar. Quero sentir alegria, mas não tristeza. Raiva, mas não medo, né? Uma vez eu ouvi um professor falando isso. Imagina as nossas vidas sem as emoções boas e ruins. Seria muito chata, né? Porque é isso que você disse, elas vão colorir as nossas vidas, elas vão trazer frescor, né? Mesmo as nossas experiências difíceis, elas muitas vezes vão trazer pra gente, ou porque a gente conhece aquilo, depois a gente dá um baita valor para as coisas que a gente tem, que estão acontecendo de bom, para as pessoas que a gente tem ao nosso redor, né? E aí, sobre essa história do choro, semana passada o Daniel Cunha, nosso grande amigo do Coemergência, me convidou para participar de um podcast com a Liana Neto, e é uma pessoa maravilhosa, assim. Quando sair o podcast eu vou divulgar para vocês ouvirem também, porque vale muito a pena ouvi-la falar. E ela trabalha com trauma, ela é uma psicóloga e trabalha com trauma. E aí, durante o podcast, ela trouxe essa fala, assim, que ela diz: o choro é uma declaração de amor. Eu me lembro de ter anotado isso na mesma hora e ter pensado, nossa, preciso pensar sobre isso muitos dias. E ela diz que para alguém chorar na sua frente, assim, no momento que alguém chorar na sua frente, que você pode entender aquilo como um ato de vulnerabilidade que só pode acontecer se aquela pessoa estiver segura o suficiente para se vulnerabilizar diante de você. Então, que bonito, né? Para mim faz sentido isso, assim, né? Você precisa estar segura o suficiente, assim, você precisa não se sentir ameaçado para chorar diante de alguém e para se vulnerabilizar diante de alguém e para dizer para alguém, assim, nossa, isso aqui tá doendo, e eu compartilho isso com você de alguma forma, né? É uma ponte de conexão com o outro de alguma forma, né? O choro, se a gente olhar assim, né? E quem é pai, mãe, ou quem trabalha com criança, eu acho que tem essa fala da Liana muito fresca em mente, porque a minha experiência com educação infantil é muitas vezes você tá lá com a criança e daí a mãe chega para buscar e daí a criança vê a mãe e bate na mãe, ou chora assim que vê a mãe. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada hoje. Ela só viu alguém com quem ela tem uma profunda conexão. E às vezes ela não consegue chorar, entendeu? O amigo puxou o brinquedo dela às 2 horas da tarde, mas ela engoliu aquilo. Quieta, porque ela não tá num ambiente tão seguro. Ou então ela mesma puxou o brinquedo do amigo. E aí a professora falou alguma coisa, ela sentiu ali de certa forma tocada, só que ela não tá num ambiente tão seguro assim para demonstrar. E quando a mãe chega, ela bate, chora, grita, né? Ela muda. Nossa, ela mudou. Por que ela faz isso com a mãe? É porque ali ela sabe que ela pode despejar qualquer emoção que é acolhida. Nossa. Então vamos para o ponto 2, Isabela. Ponto 2, para ser uma pessoa fria, depois de ter engolido o choro, você precisa aprender a fazer poker face. Claro, né? Porque depois de engolir o choro, o que a gente faz? Uma cara de quem não tem, tá plena, né? Tô plena. Entendi, conheço bem essa cara.
Cara de mal, cara de paisagem. Você não, o que vem de baixo não me atinge. Ai, meu Deus, essa é ótima. Cara de mal é uma coisa muito usada na nossa sociedade, né? Eu adoro aquela música do Emicida, que ele começa tirando mó sarro com a filhinha dele, Tereza, sabe? Que ele fala assim, sem risadinha, porque aqui é rap, mano. Aqui o povo é brabo, entendeu? Ele tá tirando mó sarro e ela tá dando risada. E ele tá falando, não, ele tá gravando rap, meu. Tem que fazer cara de mal. Aqui é sério, é sério. E é isso, né? A pose importa muito pra gente ser uma pessoa fria. Então, quando a pessoa te olha, você quer ser uma pessoa fria, você tem que ter aquela cara impermeável. Nada vai me transpassar agora. Você já conheceu alguém assim, Bela? Tinha um chefe assim, gente. E aí, toda vez que eu vejo The Crown, a Elizabeth segunda, especialmente a personagem da Claire Foy, sabe? Que é a Elizabeth novinha. Uhum. Aquela atriz é muito maravilhosa, a gente sempre comenta isso, né? Eu acho que a Elizabeth mais velha, que é a Olivia Colman, eu acho que ela de certa forma parece mais empática pra mim. E a Claire Foy, eu acho que ela é a supressão em pessoa, assim, ela tem uma rigidez corporal, né? Eu vejo ela, eu lembro das palavras, das ações de um chefe que eu tive, assim, que era exatamente daquele jeito, assim, o jeito de mexer a sobrancelha, o jeito de estar numa postura ereta enquanto recebe qualquer tipo de informação e fazer um pouco caso, assim, com a cara. Conheço gente assim e conheço também um outro tipo de gente que eu acho bem curioso, que é assim, sabe aquela pessoa que não tem problema, Bela? Sabe assim, aquela pessoa que, tipo, ela tá sempre bem, ela tem uma família maravilhosa, o trabalho dela é sempre bom. Tipo, ela nunca sai do prumo em momento nenhum, assim, sabe? Eu falo sempre isso para as minhas amigas, eu me conecto zero com essas pessoas, porque eu tenho muitos problemas, né? Então eu preciso de alguém que entenda os meus problemas, assim. Então eu me conecto zero com essa pessoa, assim, que tá sempre muito bem, que a vida dela é sempre muito plena, assim. E eu tive uma colega de trabalho, assim, que na verdade é uma pessoa maravilhosa, sabe? Hoje eu vejo que era pura inveja minha, assim, mas ela é uma pessoa maravilhosa, a gente é super amiga de longe, assim, mas ela estava sempre muito... Nunca reclamava da vida, sabe? Nunca reclamava da vida. Uhum. Então, também tem esse tipo de gente, né? Que é a pessoa que não passa perrengue nunca, que tá sempre bem, assim, que a vida dela é sempre muito bem. Só que, na verdade, acho que é porque a gente também não faz o exercício de se colocar no lugar daquela pessoa, né? Porque a gente fica vendo o palco dela, né? A gente também tem uma parte aí de responsabilidade, porque a gente talvez esteja se conectando um pouco, ainda que seja nesse ponto de nos colocar no lugar dessa pessoa, né? Não há festa, né? Como diria esse Gustavo texto é maravilhoso. Gide. Não há festa. Se você tá olhando a vida das pessoas e achando que tá todo mundo bem, e você não tá participando dessa festa, que a sua vida é toda errada, você não tá conversando com as pessoas certas. Vai conversar com o padre, com o psicólogo. Ou você não tá se interessando o suficiente, né? Vai perguntar pra pessoa como é que ela tá mesmo, de verdade. E aí as consequências da gente fazer essa cara de mal, da gente ter essa poker face, é que é muito difícil se conectar com o que não é humano. Enquanto você fala dessa colega de trabalho que tinha a vida perfeita, eu vejo como isso é até mesmo aplicável hoje em dia à lógica consumista. Porque os influenciadores digitais, eles já perceberam que a gente não quer ver uma pessoa que não é real. Eu não quero ver só o seu café da manhã. E isso tem tomado o mercado como um todo, né? A pessoa vai lá e chora no story dizendo que tá mal, ou a pessoa, sei lá, né, mostra uma parte da vida dela que não é tão boa assim. Tudo isso para se conectar, porque a gente se conecta com o que é humano. E quando a gente começa a fazer cara de mal, a gente antipatiza as nossas relações. A gente perde as pessoas, que são as coisas mais preciosas da vida, assim. A gente perde as conexões, né? Às vezes parece tão bobo, né, se falar, só porque tem essa cara... Até parece que vai mudar minha vida. E muda. Eu nunca esqueço de uma história que a Gianni Pili contou quando eu fiz o CIB. Um dos pontos que o CIB toca é que a gente começa a reconhecer melhor a expressão no outro, a emoção, a expressão facial, ou até como a emoção se manifesta no outro. E aí ela disse que ela começou a perceber que quando ela está respondendo a pergunta de um aluno numa aula, ela faz cara de desprezo. E a cara de desprezo é aquela cara assimétrica, né?
é a cara do Trump. Pensa na cara do Trump, é essa cara do desprezo. E aí ela disse que é puramente porque ela tá pensando. Mas é uma cara de desprezo, e isso pode comunicar de uma maneira muito errada para os outros. Ainda mais para quem é professor, para quem é médico, para quem trabalha pode com o público, né? E eu achei isso tão interessante, que às vezes é uma coisa tão pequena e muda o jeito com que a pessoa se abre com você, o jeito que a pessoa te lê. É um pouco aquilo que você fala, né, de que a gente se vulnerabilizar diante do outro também é um ato de generosidade, né? Quando a gente ignora isso, né, quando a gente tenta fingir que não está acontecendo nada, que a gente não está sentindo nada, a gente também deixa de dar a oportunidade do outro se vulnerabilizar diante de nós, assim. Quando a gente se expõe, quando a gente se abre, quando a gente se coloca, né, a gente também dá a oportunidade de o outro, no momento que ele precisar, saber assim, olha, aqui você tem um ponto de conexão. Então eu acho que é muito triste a gente perder isso, assim, sabe? Porque a gente perde talvez a coisa que mais transforme as nossas vidas, que é o outro. Vamos seguir então, ponto 3 de como ser uma pessoa fria. Para completar a nossa receita de bolo aqui, para você ser uma pessoa fria, não se importe, né? Não se importe com as pessoas ao seu redor, não se importe com a política, não se importe com a pobreza extrema ao redor, não se importe com as mudanças climáticas que estão afetando as nossas vidas. Simplesmente não se importe. Primeiro você e a sua família, depois o mundo, né, Bela? Pela minha família, lembra daquela grande votação que teve? Pela minha família. Isso é um sintoma do individualismo, não é? Muito embora a gente aprecie a nossa família, mas quando você coloca a sua família antes do Brasil, né? Quando ali você, num cargo político, público, você coloca a sua família antes, é uma loucura isso, né? E é um sintoma mesmo desse individualismo, dessa ideia de que o mundo todo é figurante, que a grande estrela dessa vida sou eu. Então, assim, não me faz mal aquecimento global, porque eu vou viver mais, sei lá, 40 anos, vai aumentar 2 graus. Que 2 graus aqui na minha vida não vai importar muito, vai inundar aí uma cidade, mas tá meio longe de mim. É uma loucura isso, né? Não se importar. Esse autocentramento é a maior receita de infelicidade que o mundo já viu, né, Bela? Quanto mais autocentrado nós somos, mais estreitos nós somos e mais infelizes nós somos, né? Nossa, ensinaram tudo errado. Parece que se eu cuidar do meu cercadinho, deixar tudo bonitinho, eu vou ser mais feliz. E daí, quando a gente vai olhar as pesquisas, os professores, as pessoas que estão realmente felizes, a gente vai ver que são aquelas que estão assim, ó. Abertas, né? Vem, né? Assim, vem, pode vir sofrimento, pode vir alegria, pode vir problema, pode vir... Porque eu tô aqui atento, assim, eu tô conectado, eu tô inteiro, ainda que eu não possa fazer nada para te ajudar. Não rejeito isso que está acontecendo, né? Voltando lá no ponto do escolher as emoções ou do gostar ou não gostar. Não tem gosto, não gosto. Pode vir inteiro, assim. E uma coisa não inviabiliza a outra, né? A gente tem muito esse pensamento, uma coisa ou outra. Então, ou é autocuidado, ou é me doar para o outro. Cara... esse ponto é muito importante, né? Como tudo que vira moda, assim, às vezes a gente começa a perder o sentido real da palavra, né? Porque autocuidado virou uma moda e, na verdade, essa receita de autocuidado que está aí na internet é o oposto do que a gente precisa, assim. Ou isso não inviabiliza cuidar do outro, né? Porque autocuidado também é cuidar do outro. Ô Bela, e tem aquela pesquisa do ato de bondade desinteressado que é maravilhosa para ilustrar isso, né? Que quando a gente faz um ato de bondade desinteressado, o que acontece com a gente? É uma cadeia, né? A gente se sente bem, assim, e o outro se sente bem, uma coisa se espalha para outra. Quem testemunha o ato se sente bem, quem recebe o ato de bondade se sente ainda melhor. E quem fez o ato de bondade se sente ainda melhor. É um movimento micro que ele se espalha de uma maneira muito, muito grandiosa. E eu acho maravilhoso que a gente tenha pesquisas para comprovar isso, que a gente tenha pesquisas muito sérias para comprovar isso. Mas vamos combinar, né? Que assim, se a gente olhar para as nossas vidas, a gente percebe isso sem precisar de comprovar em pesquisa. Porque quando eu faço um ato de bondade, eu me sinto bem.
E quando eu vejo alguém fazendo um ato de bondade, eu me sinto feliz. E quando eu recebo um ato de bondade, eu também me sinto feliz. Então, a gente pode fazer uma pesquisa nas nossas vidas mesmo, né? Vídeo no WhatsApp, né? Quando você recebe aqueles videozinhos bonitinhos... A gente não fica feliz? A gente não fica dando risada? A gente chora? Eles chamam isso de elevação moral, né? Os cientistas têm esse termo. Você leva o seu estado de espírito, você leva para fazer realmente coisas boas, você se sente capaz. Isso é muito bonito. A gente não pode perder isso. Então, Bela, para a gente concluir essa conversa, é bem importante isso, né? Que uma das pesquisas mais feitas no Google de 2021 foi essa de como ser uma pessoa fria. E, na verdade, talvez quando a pessoa aprender a finalmente ser uma pessoa fria, ela está conseguindo o contrário daquilo que ela foi buscar quando ela digitou ali no Google. Porque ser uma pessoa fria é não se conectar, não entrar em contato com nós mesmos, não entrar em contato com o outro. Então, a gente perde essa oportunidade gigante que é nessa conexão com o outro e nesse cuidar do outro que a gente nasce também e que nascem as nossas emoções boas e ruins, mas que cabem emoções boas e ruins numa vida feliz, né? Numa vida de conexão, numa vida que você manifesta bondade, que você manifesta generosidade, que você manifesta atenção, porque tudo isso é para oferecer para quem? Para o outro, né? E para nós mesmos também, né? Então, eu acho que você está querendo dizer que talvez a pessoa que digitou como ser uma pessoa fria no Google, ela não esteja querendo necessariamente ser uma pessoa fria. Talvez ela esteja querendo recursos para minimamente lidar com as coisas difíceis, as emoções dolorosas, aquilo que arde, que dói, que eu não tenho resposta pronta. Só o Google deve saber, mas eu imagino que sim. Eu me lembrei daquela cena que a gente sempre conversa sobre ela, que é aquela cena do filme Me Chame Pelo Seu Nome, que é uma cena que você que está nos ouvindo, muito provável que você já tenha visto. Se você não viu, é um filme muito bonito. E tem essa cena no final, que é uma conversa entre pai e filho. O filho acabou de viver uma desilusão amorosa, assim, e é uma conversa muito bonita e muito sincera, que eu acho que tem muito a ver com isso que a gente conversou aqui ao longo desse podcast, que tem uma primeira fala que o pai diz assim pro filho: nós arrancamos tanto de nós mesmos para nos curarmos mais depressa das coisas que já estamos esgotados perto dos 30. Temos menos a oferecer toda vez que começamos algo novo. Aí um pouquinho mais adiante ele tem uma outra fala muito bonita. Ele diz: agora você sente tristeza, dor, não as mate, nem a felicidade que você sentiu. É bonito, né, esse diálogo? É isso, não tenta matar a tristeza, porque ela vai matar a felicidade também. Quando a gente busca ser frio, quando a gente, que nem esse menino, né, do filme que tem uma desilusão amorosa tão grande, e ele não quer sentir, é claro que a gente não quer sentir essa desilusão amorosa, a gente quer ter recursos, a gente quer se envolver menos brutalmente nas questões, a gente quer se agarrar menos, né? Ter a habilidade de respirar na hora do caos, a gente quer conseguir pensar na hora do furacão, né, que a gente está tomado pela emoção. Como diz o Paul Ekman, os professores, a gente quer aprender a introduzir lucidez no sistema emocional, a gente quer ter essa habilidade. E aí, a gente achou tão legal que na semana passada a gente recebeu um e-mail de uma pessoa muito querida, Thaisa Machado, que escreveu pra gente: olha, eu fiz o curso das emoções, eu tô mais tempo para escrever para vocês e eu quero deixar um relato aqui. Foi tão bonito, né? Tão gratuito assim, a gente ficou muito emocionada, porque eu vou ler um trechinho do e-mail dela. Ela diz assim: eu sempre fui muito explosiva, do tipo com sangue nos olhos e emoções sempre à flor da pele. E descobrir esse espaço entre a emoção e a ação realmente mudou minha vida. Eu acho incrível quando consigo perceber uma emoção surgindo, tipo a raiva, e olho para isso, respiro e tento não agir por impulso e deixar passar. Olha que legal, depois ela continua, o e-mail dela é maravilhoso. Nossa, que bonito, Thaisa. Eu quero cultivar isso, assim, esses recursos que me apoiem a, na hora do vamos ver, eu ter esse espacinho, assim. Só o fato da gente começar a querer cultivar isso, né? Ao invés de querer ser uma pessoa fria, assim.
Até o nosso próximo episódio. Já temos tema, Isabela? Sim, já temos tema. Daqui a 2 semanas a gente volta com um episódio sobre como não levar desaforo para casa. É um passo a passo infalível. Será que vai dar certo? A gente vai aprender a fazer um barraco. Achei bom, gostei. Armar um barraco. É infalível para fazer o barraco. Agora, se vai dar certo, daí é outra conversa. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. There's change coming.